E vamos hoje com Provérbios 1, 8, 9 e acessar mais uma porção maravilhosa de sabedoria, abundância em sabedoria. E o versículo diz o seguinte: Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não abandones a lei da tua mãe, porque serão como ornamento de graça sobre a tua cabeça e corrente ao teu pescoço. E esse autor já inicia com a expressão filho meu, filho meu. Esse pai fala do filho com propriedade, com amor, com vínculo. Expressão dita em conexão com o amor e com a paternidade. E com o pai que dá bons conselhos aos filhos, com o intuito de protegê-lo dos intempéries da vida e levá-lo ao sucesso. Essa expressão é utilizada mais de 20 vezes, gente, pelo autor. E aqui é um alerta aos pais para que tragam bons conselhos aos filhos e para que sejam modelos a serem seguidos, modelos positivos de honra. Então, papai, cuida do teu espírito, cuida da tua mente, porque você tem um povo para guiar, para apontar o caminho. Cuida da tua conduta, evita selar a tua transgeracionalidade com más condutas, porque elas podem perpetuar de geração em geração. Seus netos e bisnetos podem usufruir dessa má conduta, desse comportamento inadequado. Reverbera sim na nossa família. Mas nós sabemos que existem pais que não são dignos de darem conselhos e nem de serem modelos, não é? Porém, ainda há tempo para reverter esse quadro. E ainda que não seja o ideal, existem pais maus que, diante dos seus maus conselhos, ensinam seus filhos a não proceder igual a eles. Então, faça do limão uma limonada. Se você tem pais assim, não repita, aprenda com os erros e com as inadequações deles. Mas em Provérbios, quando o autor narra a respeito da obediência dos filhos aos pais, ele se refere a bons pais que vivem segundo as leis que Deus estabeleceu aqui na terra. E hoje caminham dentro dos princípios verdadeiramente cristãos. Mas saiba que você pode até nem ser cristão, mas caminhar sem saber diante dos princípios cristãos. E naquela época, o autor teve como base a primícia advinda depois da primeira tábua da lei, a lei do Decálogo, que contém 10 mandamentos. Os 5 primeiros se referem ao Senhor e os 5 últimos se referem ao próximo. Está lá em Êxodo 34. Mas aqui ele instrui o temor do Senhor. Diz o seguinte: ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. O mandamento que está em primeiro lugar. E o mandamento, existe um outro mandamento também que ele coloca dentro, que é honra o teu pai e a tua mãe. Gente, melhor seria que todos nós tivéssemos condição de receber uma formação adequada, íntegra, uma educação baseada em amor e em princípios do bem, do bom e do belo. Mas nem todos tiveram uma infância coberta de oração, de bons ensinamentos e de exemplos advindos dos seus pais. Infelizmente isso acontece, porém, eu quero aqui acalmar o teu coração e a tua mente. Eu quero que tu fique tranquilo, porque os filhos devem sim obedecer aos pais quando eles estão embaixo de princípios do bem, do bom e do belo. O seu pai terreno precisa estar alinhado com os princípios divinos. E eu quero te convidar aqui a fazer uma reflexão construtiva a respeito de pais que não são bons exemplos para os seus filhos, porque você pode ter vivido diante dessa realidade, né? Então, esses pais que não vivem segundo os princípios do bem, do bom e do belo,
eles estão em desacordo com o que é ético e com o que é moral, então não devem ser seguidos. Pasmem, mas fica aqui até o final. Eu quero falar a respeito dos pais que distratam e abusam das suas mulheres e dos seus dos seus filhos, desculpa. Nesse caso, esses pais não devem ser anulados da sua vida. Não devem ser anulados da sua vida, ok? Se você viveu com esses pais em caráter emergencial, você precisa reconhecê-lo como pai. Mas isso não significa que você deve seguir os seus conselhos ou que deve repetir a mesma coisa que eles fazem. Você precisa sim reconhecer que aqui dentro de você, no seu eu, tem 50% do seu pai, 50% da sua mãe, independente de como eles sejam. E aí, se você anula esse 50% de qualquer um deles, você vai ter sempre uma sensação de vazio, de fracasso, de incompletude, porque eles estão dentro de você e você está anulando. Então, Verusca, o que eu posso fazer? Você precisa reconhecer que seus pais são desse jeito, aceitar que eles são como são. E não é que você precisa entender e aceitar que não é o que você deseja, é como eles realmente são e tirar da sua cabeça. Ah, mas eles tinham que ser assim, porque eles não foram assim, até mesmo porque eles podem ter recebido de seus pais coisas muito piores e não souberam fazer desse limão uma limonada, tá? Então, o que você precisa fazer? Você precisa entender que eles são assim, aceitar que eles são assim e perdoar, mas não precisa obedecer, porque para obedecer, eles precisavam estar dentro de uma cobertura espiritual. Eu sei que quando eu falo que eles podem ter vivenciado tudo isso e estar repetindo, isso não justifica, mas isso explica. E aí você fica livre a partir da hora que você reconhece, que você aceita, que você perdoa, você fica livre para viver a sua vida de forma inteira, aceitando como eles são. Se assim você não proceder, eu sinto muito, você vai ficar parado no seu passado, olhando sempre para trás e correndo o risco de repetir isso na sua geração, nos seus filhos. E aí, voltando a Provérbios, quando ele fala que a instrução e a lei são como ornamentos de graça sobre a tua cabeça e corrente para o teu pescoço, é que esta embeleza o teu espírito. A coroa é o acessório, o ornamento mais majestoso e valioso que você pode possuir. E a saber, queridos, naquela época, as correntes e os adornos, eles eram usados no pescoço e eles eram comuns para ambos os sexos. Inclusive, lá na Bíblia, em algumas passagens, nós encontramos demonstração de honra. Quando, lá em Gênesis, por exemplo, 41, 42, os adornos são ofertados. E as vestes também são ofertadas para honrar. Tem isso em Daniel 5:29, Números 32:50 e aqui em Provérbios 3:3 e 6:21. Então, queridos, queridas, é com amor que eu te digo, busquem ter este adorno de honra e sim, assim transbordar luz. Ouça os ensinamentos dos seus pais, obedeçam os ensinamentos dos seus pais, que vivem em conformidade com o bom, com o bem e com o belo. E até a próxima. Fique bem.